Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, munícipes que nos acompanham. A gente tem muita coisa para falar, mas eu vou elencar aqui algumas do município. Eu assisti a entrevista ao blog da Marelli, da secretária de Educação, Joana Dark. E aquilo ali a gente fica meio apavorado de saber em que mãos que estão a pasta mais importante do município na Secretaria de Educação. Há um desconhecimento completo sobre o funcionamento da merenda, há um desconhecimento completo sobre a administração pública. Pasmem, ela foi informada que a empresa Soluções, que foi contratação de emergência, tem restrições de participar de licitação no Distrito Federal até 2028. Ela falou que acha que pode, já que é uma contratação de emergência, ela não sabe. Essa empresa Soluções tem restrições em Araraquara, teve problemas em Salvador, teve problemas em diversos municípios, e a gente absorve uma empresa dessa para tocar a merenda escolar do município, que já estava completamente cheia de problemas. O problema é a Ômega? O problema é as soluções? Não, o problema é a gestão pública. Pela milésima vez eu vou falar aqui. Não quer fazer gestão pública, não disputa a eleição. Vai cuidar da empresa, da sua empresa familiar, da iniciativa privada. Porque a gestão pública tem que ser feita pelo político que é eleito para fazer isso. Ela falou que agora eles não precisam se preocupar com a logística da entrega de alimentos dos fornecedores nas escolas. Eles nunca precisaram se preocupar com isso. Sempre foram os fornecedores que entregaram nas escolas. Ela falou que já existiam esses problemas quando a gestão era da administração pública, mas que a própria secretaria resolvia. Exatamente. Se ela constatou que quando existia problema, a própria secretaria resolvia, por que eu vou passar para a mão da iniciativa privada que comprovou que não consegue resolver os problemas? O porquê, todo mundo deve saber, todo mundo imagina. Essa CPI não sai aqui. Eu gostaria muito de perguntar coisas, né, que quando ela veio aqui ela não respondeu, ela enrolou. A gente sabe que uma contratação de 80 milhões de reais para um serviço que custava 50 milhões, sobrou 30 no bolso de alguém. Não conseguiram concretizar essa sobra, porque a Ômega fez todas as burradas antes do previsto da gestão. E aqui eu quero chamar a atenção das trabalhadoras que foram contratadas pela Ômega. Muitas são as mesmas que foram contratadas pela Mais Service e até hoje não receberam seus últimos salários. Elas foram contratadas pela Ômega e não receberam seus últimos salários. E agora as mesmas foram contratadas pelas Soluções e não vão receber os seus últimos salários e os seus direitos trabalhistas. Para que serve a terceirização se o município não economiza, se piora a qualidade do serviço e se a gente tem o esfolamento dessas mulheres? Essas mulheres são esfoladas no serviço, ganham mal e não têm seus direitos garantidos. Uma vez eu fiz um cálculo com o secretário Cláudio, na mesa dele. Nós fizemos a média das trabalhadoras, servidoras do município, quanto que sairia fazer os concursos, as contratações, e quanto que se pagava para Mais Service. E ele avalizou o cálculo, ele falou, é muito parecido o que se gasta. Mas é uma decisão política desse governo não fazer contratação, não fazer concurso e abdicar de governar. Por isso que quando o sujeito vem sustentado numa ideologia, baseado numa falácia, que é da privatização,
essa pessoa, esse grupo político, não merece governar. Se, ao longo do tempo, tivessem comprovado que as privatizações melhoram a qualidade de vida dos trabalhadores, melhoram os serviços, eu ia concordar, porque a gente tem que fazer política baseada em evidência. Só que todas as evidências são as terceirizações, destroem o serviço público, maltratam as pessoas e não há economia no imposto do cidadão. E aí ficar insistindo nisso, por causa de uma ideologia, vamos imaginar que ninguém esteja ganhando dinheiro. É ficar sustentando uma ideologia que é baseada em falácia. Quando você pega a oitiva aqui, eu quero dar repercussão para a oitiva dos fiscais do município na CPI da Clinicão. Todos, exatamente todos falaram que a empresa não tem condições de prestar o serviço. A vereadora Teca fazia uma pergunta muito simples ao final das perguntas para os inquiridos. Ela falava, com a sua capacidade técnica, o senhor é formado no quê? Mestrado, especialização? Essa empresa, vejam, é os fiscais, os agentes públicos que têm fé pública. Essa empresa tem condições de cumprir com esse contrato? Todos os fiscais falaram que não, que tinha melhorado um pouquinho, mas que desde a contratação a empresa não tinha condições de executar o contrato. Por que a administração insiste no erro? Por que a administração dá uma incentivada nos portais para eles publicarem que a CPI possivelmente é um conluio entre veterinários e vereadores? 22 milhões de reais, eu já falei aqui. Eu não tenho conluio nenhum com a iniciativa privada. Tanto é que a minha defesa é que a gente construa um hospital público municipal veterinário. Porque aí, todos os serviços que são responsabilidade da administração pública, a gente, inclusive, tem melhores condições de fiscalizar. Lembrem vocês todas as últimas CPIs e 6 que tiveram aqui, das outras gestões também. No máximo ali, que rolava, o servidor mau caráter, sem ética, vai desviar o dinheiro. Os caras pegavam o dinheiro lá do parque de máquinas, às vezes, tinha um esqueminha de abastecimento, você ia ver lá, era 100 mil reais no ano. E você conseguia chegar no responsável, porque ali tem o rastro da gestão pública. Pegava o mercado da família lá, 80 mil reais. Você chegava no servidor responsável. Mas aqui a gente está falando de 80 milhões, 22 milhões, 14 milhões, 80 milhões, que inclusive a administração faz de tudo para escamotear esses esquemas, quando não direciona a licitação para essas empresas ganharem. Então, em resumo, o que tem significado a terceirização do serviço em Ponta Grossa? Esfolamento dos trabalhadores, péssima qualidade dos serviços e nenhuma economia de imposto para o dinheiro que sai do bolso do cidadão. Por isso, grupos políticos, pessoas que querem se candidatar para ficar entregando o serviço público na mão da iniciativa privada, não merecem, não deveriam disputar eleição. E aí o cidadão tem que pensar quem está concorrendo para o governo do Estado e ver o que aconteceu com a Copel, o que estão tentando fazer com a Sanepar. E será que o paranaense vai optar de novo por aqueles que entregam os bens, o patrimônio público estadual na mão de Moro, na mão de Sandro Alex? O Ratinho conseguiu entregar a gestão das escolas estaduais na mão da iniciativa privada. Hoje o professor é um MEI. O pedagogo é contratado por MEI. O que vai virar, mais um minuto, por favor, senhor presidente. A conclusão. O que vai virar o Estado brasileiro? Nós somos patriotas só na hora de pôr uma bandeira no pescoço ou nós somos patriotas para defender os recursos públicos, as estatais?
Esse é o debate. A soberania nacional está em jogo. Aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço da gasolina. Venderam a BR Distribuidora. Quando o Estado tem controle, o Estado intervém. Como que o Estado vai intervir se fica entregando o seu patrimônio para a iniciativa privada? Papo de patriota é papo de soberania nacional. O resto é balela.